GGRC11, o Fundo Misto de Galpões Logísticos Industriais das Agros Capital. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 15 de setembro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo. Ao que parece, ele não para de se movimentar através da compra de ativos. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Como já sabemos, ele tem no seu portfólio 33 ativos imobiliários, 613 mil metros quadrados de ABL, um prazo médio dos contratos de 5,2 anos, tem hoje um patrimônio líquido na casa de 1 bilhão 683 milhões, a cota patrimonial a R$ 11,04, 190 mil cotistas, e na data que eu gravo com vocês, o GGRC11 cota na B3 a R$ 9,90, fazendo um P sobre VP de 0,90, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,98%. A cotação chegou aos R$ 9,10 agora em janeiro de 2025, buscou uma pequena recuperação, atingindo já inclusive R$ 10,14 e agora repousando nos R$ 9,90. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 8 de setembro de 2025, 10 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,01, anual de 12,08%. Investindo R$ 1.000 há 2 anos, teria hoje o cotista R$ 1.056,50, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta pequena recuperação, o GGRC11 não consegue superar a rentabilidade do IPCA, não supera também o IFIX, tampouco supera o CDI, retornando no período apenas 5,61%, enquanto o CDI retornou 24,98%, o IPCA 9,3% e o IFIX 10,06%, então ponto de extrema atenção aí na rentabilidade do GGRC11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que nos principais destaques para o fechamento de agosto de 2025, ele distribuiu 10 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,01, anual de 12,21%. O volume médio na B3 foi de 4 milhões de reais ao dia, um montante de 85 milhões no mês. No acumulado do ano, o fundo já adicionou aproximadamente 50 mil novos cotistas à sua base, o que é ponto extremamente positivo. Já nos principais destaques aqui do mês, a gestão comenta a proposta em relação ao VT-LT11 que foi revisada. Segundo a gestão, o valor do ativo foi atualizado para 214 milhões, sem a retenção anteriormente prevista. Considerando o caixa líquido lá do VT-LT11 de aproximadamente 8 milhões, o valor total da operação pode alcançar 222 milhões. Em Assembleia Geral Extraordinária, o VT-LT11 aprovou a proposta de incorporação pelo GGRC11 e os próximos desdobramentos serão comunicados em breve ao mercado. Então, por enquanto, VT-LT11 com uma operação já bem consolidada, inclusive com aprovação na AGE. Também aqui, pessoal, houve uma carta de intenções em relação à compra das cotas do AAA e do terreno lá do Cabriúva. Segundo a gestão, agora no dia 2 de setembro de 2025, o GGRC11 anunciou ao mercado a celebração da carta de intenções do Blue Macau Logística, que é lá o BLMG11, para aquisição dos ativos no valor total de 125 milhões a serem pagos por meio da compensação financeira de créditos no âmbito da 10ª emissão de cotas. Para esta aquisição, ela contempla o terreno Cabriúva, localizado no imóvel lá de Cabriúva, São Paulo, com uma área total de 429 mil metros quadrados, e também as cotas do AAA, uma aquisição da totalidade das cotas detidas lá pelo BLMG11 no AAA, as cotas ordinárias e também as cotas preferenciais, equivalentes a 34,61% das cotas totais do fundo. Então, ponto extremamente positivo, porque ele adquire a integralidade das cotas do AAA, o incremento estimado na casa de 870 mil reais na receita mensal do fundo. Em complemento, o BLMG11 deverá realizar o pagamento de uma contraprestação no valor de 8 milhões e 400 em 24 parcelas mensais e sucessivas de 350 mil reais cada. Uma vez concluída a operação lá com o BLMG11 e finalizados os aportes do fundo controlado pela OK lá no AAA, a participação do GGRC11 passará a ser de 50% do capital total do fundo. Esta operação com o BLMG11, somada à transação do FII detido pela OK tem o potencial de posicionar o GGRC11 como principal cotista do AAA no futuro. E somente para contextualização, o BLMG11 é um fundo de logística que tem 4 imóveis dentro do seu portfólio. Conforme verificamos aqui no relatório gerencial do BLMG11, ele tem o Via Varejo, tem o Log Extrema, tem aqui também o Log Cabriúva e também
o Log Salvador. O que será adquirido aqui pelo GGRC11 é o terreno anexo aqui ao Log Cabreúva, que contempla hoje um total de 332 mil metros quadrados de área e uma área homogeneizada de 225 mil metros quadrados adjacente à subestação da ISA CETIP, além de fácil acesso ao Jundiaí e as principais rodovias. E conforme verificamos aqui no croquis, o terreno é de uma área considerável, bem grande, abrange aqui diversos anexos, 332 mil metros quadrados, é uma área bem considerável. E não é só, ele tem aqui também como aquisição as cotas detidas lá pelo BLMG11 em relação ao OK Tree. E pela estrutura organizacional do BLMG11, o que podemos inferir é que o GGRC11 comprará 50% hoje cotas do AAA, de forma que ele tenha, após essa transação, 50% do fundo AAA. E além disso, também tem uma operação que envolve a OK Tree. Em relação ao AAA, são cotas deste fundo imobiliário, e em relação ao OK Tree, envolve o terreno lá do BLMG11 Cabreúva, anexo ao galpão logístico lá de Cabreúva. Então é uma operação interessante. Ele não incorpora na integralidade o BLMG11, mas adquire partes importantes que este fundo tem aqui no AAA e também na OK Tree, de forma que a partir de então o GGRC11 tenha 50% do fundo AAA. E o melhor de tudo, através dos aportes lá no fundo da OK Tree, ele adquirindo aqui o terreno Cabreúva, que tem 429 mil metros quadrados, um potencial excelente para a construção de um novo galpão. Ponto extremamente positivo. Lembrando que Cabreúva se encontra lá na região metropolitana de Jundiaí, bem acessível aí ao quilômetro 60, ao raio 60 e ao raio 80 da Grande São Paulo. Ponto extremamente positivo. E não é só isso. E ele segue realizando o pagamento através de cotas no âmbito da 10ª emissão, fazendo aquela impressão de dinheiro que todos nós já conhecemos, que o GGRC faz isso muito bem. E além disso, no fato relevante divulgado aqui pelo GGRC11, podemos destacar que a operação também proporcionará ao GGRC11 uma receita bruta mensal adicional de aproximadamente 1,2 milhão, considerando a contraprestação do terreno do Cabreúva. Ponto extremamente positivo. Então, bora aguardar aí quais serão os próximos passos da gestão em relação a esta operação do BLMG11. Já em relação às demais movimentações aqui do GGRC11, ele realizou visitas técnicas lá nos empreendimentos Ambev Guarulhos, a ERG lá também em Goiânia e também para o CD de Santa Cruz lá em Anápolis. Ele já se encontra com 51% de todo o previsto já realizado, além de uma pendência de 49%, 100% do canteiro, estando aí agora em área de cobertura e também alvenaria e as instalações, além do início aí do acabamento, que hoje só se encontra em apenas 4%. Em relação a perguntas e respostas, a gestão comenta aqui que os recursos da 10ª emissão têm como objetivo financiar as aquisições estratégicas do fundo, a exemplo das operações já anunciadas aí com o VTLT11 e também com o BLMG11. Já em relação ao tamanho do fundo após a 10ª emissão, a gestão destaca aqui que esta emissão reforça a escala do GGRC11, consolidando-se entre os 5 maiores fundos imobiliários logísticos industriais do Brasil. O cotista então pode esperar a continuidade desta estratégia de geração de valor por meio da aquisição de ativos de qualidade capazes de sustentar distribuições consistentes. Já em relação ao novo patamar que o GGRC ganha com estas aquisições, a gestão comenta que os próximos passos estão ancorados em pilares estratégicos, como a aquisição que alia em renda previsível e potencial valorização, desinvestimentos seletivos que gerem valor ao cotista, além da manutenção da liquidez robusta e disciplinada na gestão financeira e operacional aqui do fundo. Para a DRE do GGRC11 em agosto de 2025, 16 milhões de receitas, 4 milhões e 400 de despesas, chegando a um resultado caixa de 12 milhões e meio, um resultado distribuído de 15 milhões 245, 10 centavos por cota. Nesta distribuição faz o yield de 1,02, anual de 12,2% e em relação à rentabilidade do fundo desde o início, 103,28% do CDI e
frente ao IPCA 159,81%. Em relação à cota no mercado secundário, R$ 9,83, 85 milhões de volume mensal na B3. Em relação ao balanço patrimonial do fundo, é aquela situação, ele tem 280 milhões em algumas obrigações de CRIs, sendo o CRIs da Razobacter, da Americanas, Mogno 1, Mogno 2, Mogno 2 Série 2, tem aqui também a Corp GGRC, além do AAA. Por outro lado, ele tem 38 milhões 412 de obrigações, tem aqui também aquela PDD da Convolan, que é ponto de atenção, tem despesas de TBIs e retenções, além das obrigações por aquisições de ativos e distribuição de rendimentos, finalizando 38 milhões, um patrimônio líquido hoje na casa de 1 bilhão 683 milhões, isso porque ele tem 1 bilhão e 671 de imóveis, além de 219 milhões em FIIs estratégicos, 24 milhões em disponibilidades e aluguéis a receber, além de 87 milhões em outras aplicações. Deste total de ativo, ele tem agora para 2025 280 milhões para amortizar 10 milhões 190 mil ainda em 2025, vem crescendo bastante até 2027, quando atingirá 56 milhões, então ponto de atenção, mas vai decrescendo também ao longo dos anos até chegar lá em 2036 na casa de 6 milhões 410 mil reais. Em relação à distribuição das receitas, o maior inquilino segue a Ambev, 14,32%, seguido da Americanas. Tem aqui também uma atenção que é a Convolan, 4,94%, isso porque ela está em recuperação judicial, ponto então de extrema atenção, tanto é que tem uma previsão de perdas em relação a esse inquilino, e o ponto negativo que destacamos inclusive no relatório passado é que esta exposição para a Convolan aumenta de 4,94% para 7,55% na projeção anual, então ponto de atenção. Em relação à distribuição por região, a maior exposição é a região sudeste, 61%, tem São Paulo 26,6%, 20% de reajustes agora em setembro de 2025, 4% dos contratos vencendo em 2025, 89% deles indexados ao IPCA, 7,59% ao IGPM e 2,91% ao INPC. 58% dos contratos logísticos, além de 19% em híbrido e 21,48% em industrial. 4,92% de vacância física, 95% de ocupação, além de uma modalidade aqui de 85% para contratos atípicos e 15% para contratos típicos. A maior exposição por ramo de atividade é o comércio varejista, 27,14%, mas ele tem aqui também alimentos e bebidas, 21,45%, máquinas e equipamentos, 19,52%. O preço médio do portfólio por metro quadrado subiu para R$ 25,50, ponto positivo, mas ainda 14,99% abaixo da média nacional. Em relação ao portfólio, aquilo que nós já sabemos, são diversos galpões, tem galpões industriais, tem galpões logísticos, tem aqui também aqueles galpões incorporados lá do Helg 11, ponto positivo, tem aquele galpão da Aptiv que foi recebido da ALZR 11, tem o CRI da Cerati, tem aqui também galpões híbridos, tanto no logístico quanto no industrial, enfim, segue bem diversificado com diversos inquilinos, este é o GGRC11. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.